Eu comecei na semana passada, na quarta-feira, é semana, né, ainda. Comecei na quarta a falar sobre um tema sobre unidade, então nós vamos continuar nesse tema. Mudei ele um pouquinho, mas é ainda dentro do mesmo tema. O tema é os vencedores e a unidade da igreja. Os vencedores e a unidade da igreja. Na quarta-feira foi a força da unidade da igreja. Hoje eu vou falar sobre os vencedores e a unidade da igreja. Não dá para desacoplar, não dá para desconectar um vencedor da unidade. Não tem como eu ser, ou me declarar, ou me entender e vivenciar o fato de ser um vencedor desacoplado da unidade. A gente sempre fala que é uma pergunta muito comum, quando a gente começa a pregar sobre reino, sobre salvação e reino, e sobre os vencedores, sobre rápido, há uma pergunta que sempre vem, todo mundo pergunta isso, sempre está perguntando: o que eu tenho que fazer? Qual é a obra que eu preciso fazer para ser um vencedor? A obra que eu devo fazer para ser um vencedor é fazer a vontade do Pai. Agora, existem 4 obras que quem fez foi o nosso Criador. Ele tem 4 obras básicas. São obras que 4 é suficiente. Você lembra disso? Então, 4 sendo suficiente, ele realizou 4 obras gigantescas. São obras tremendas. Das 4, 3 já se foram. Para ele já fez a obra. Para nós está fazendo. Uma delas ainda vai acontecer, mas 3 já estão feitas, mas são 4. 4 obras que ele fez. E as 4 obras que ele fez são essas que estão aí de uma vez só para você. É a obra da criação, a gigantesca obra da criação. A segunda obra que ele fez é da eleição. A terceira obra é da redenção. E a quarta obra da glorificação. Essas 4 obras são obras do Criador, do Altíssimo, aquele que tudo pode, tudo vê, tudo opera, aquele que tem todo o poder, aquele que tem todo o domínio, aquele que é quem é, o soberano. Então ele é aquele que fez todas essas obras, 4 obras: criação, eleição, redenção, glorificação. Então eu, para ser um vencedor, no mesmo entendimento, eu preciso compreender que se ele fez essas 4 obras, significa que tem uma razão para eu hoje ser ministrado com isso, porque todas essas 4 obras, embora gigantescas, infinitamente grandes para nós, até para a nossa mente, todas comunicam uma única coisa: unidade. Elas não comunicam mais nada, é unidade. Todas essas obras comunicam apenas unidade. Então, se as 4 obras maiores do nosso Criador comunicam, elas transmitem unidade, significa que para eu ser um vencedor, no mínimo eu devo me preocupar e lutar justamente por essa unidade. Porque se ele fez todas essas obras para nos comunicar unidade, significa que a unidade para ele tem uma importância muito grande. Tem um valor assim excepcional que não tem preço, é um valor tremendo, que é o da unidade. Então, abra a tua Bíblia em Gênesis. Vamos começar pela criação. Eu vou ser rápido, vou demorar um pouquinho mais, talvez, bem pouquinho, não se assuste, não vá correndo embora. A primeira da criação. As demais vão ser rápidas, porque depois se repetem de forma muito fácil de se entender. Mas eu vou usar Gênesis 1, 26. Você vai abrir tua Bíblia em Gênesis 1, capítulo 1, no versículo 26. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra tão grande, chamada obra da criação. Ele é criador. Então ele faz essa obra, a obra da criação. Gênesis 1, 26. E a gente vai descobrir algumas coisas aqui. Gênesis 1, 26. Os vencedores é a unidade da igreja. Você vai ver como que isso é tremendo, irmãos, é tremendo. Assim, não vou te assustar, mas é um estudo de umas 4 horas, mas eu em 30 minutos, eu sei que vai dar para... O meu papel como ensinador é esse, é pegar tudo aquele emaranhado, condensar e entregar prontinho, no menor tempo, para que você entenda. Então eu não vou dar um estudo desse tamanho, é óbvio, isso seria quase que passada de aula, para a gente sentar e estudar mesmo, mas o que eu vou passar, você vai entender essas 4 obras maravilhosas do nosso Criador. Gênesis 1, 26, ele diz assim: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Aí tem um ponto:
mas tem uma razão. Ele vai dizer: dominem eles. Quem? Esse ser humano que ele está criando, o Adão. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Essa aqui é a obra da criação. E essa obra da criação, ela é muito olhando esse texto, você lendo aqui, ele parece que ele é bastante complexo, mas ele teve nele, ele pensou, ele idealizou, ele foi fazer a obra da criação. No capítulo 1 é a obra da criação. Então ele está criando aqui. Se ele está criando, já está criado. Ele só vai formar no capítulo 2 aquilo que ele já criou no 1. Então, ok, no 1 está valendo, já está criando. É a obra da criação, a maior obra até então, a obra da criação. E na obra da criação ele decide ir criando todas as coisas, e ele pega a terra, o pó da terra, e ele vai fazer um homem. Tem palavras que tem Bíblia que na tradução vai estar, em vez de humanidade, vai estar escrito Adão. Adão é de Adam, que quer dizer humanidade, mesma coisa. E ele vai criar esse homem, daí ele forma esse homem. E aí, ele está dizendo algo aqui que é interessante: façamos o ser humano. Ele não é façamos o homem. Quando na tua Bíblia, alguma versão estiver escrito façamos o homem, esse o homem é Adão, que na realidade Adão é Adam, que na realidade é humanidade. Então ele cria a humanidade em um homem. Então ele pega esse homem que ele vai formar, que ele cria, no meio de toda essa criação, lembra, a obra gigantesca, uma das 4, essa é a primeira. Então ele vai criar o homem, mas quando ele cria o homem, no homem ele já cria a humanidade. Por isso que a nossa tradução, felizmente, já está mais clara. Então façamos o ser humano, porque vai fazer toda a humanidade nesse homem, a nossa imagem. Mas tem algo que eles vão fazer, eles vão dominar sobre tudo. Tudo que ele criou antes, os animais, as aves, os peixes, enfim, ele vai dominar sobre tudo isso, ele vai governar a terra. E ele forma esse homem para que assim faça, mas não é para que esse homem faça, é para que toda a humanidade assim faça. Porque ele já está criando o homem, o Adão, no caso, a humanidade que está nele, para fazer isso. E a pergunta é: a humanidade tem feito isso? Nós, a humanidade, estamos aí com 8 bilhões de pessoas, mais ou menos, consegue fazer isso? Consegue governar os rios? Destruir consegue, mas assim, governar? Não. Segundo a visão do Altíssimo? Não. Andar na mesma linha de pensamento do Criador? Não consegue. Mas o detalhe aqui, o X da questão, é a ideia que ele teve de criar o homem. Então, como a humanidade não está cumprindo o propósito, qual era o propósito? Que ele governasse a terra, toda a criação. Então, na obra da criação, ele cria o homem para que assim faça. E este homem tem nele a humanidade. Até aqui talvez você não está entendendo muito bem onde eu quero chegar, você vai entender agora. Então ele vai criar o homem, e nesse homem já está a mulher. A mulher está, ele tira a mulher da onde? De dentro do homem. Então ele já tira ela de dentro dele. Quando ele forma Adão, ele já forma Adão e Eva junto. Os dois estão ali. Só que não é só os dois que estão lá. Toda a humanidade já está ali. E essa humanidade falhou, porque como ele pecou, ele errou, falharam, toda a humanidade agora falhou, toda ela errou, e o propósito não é cumprido, o propósito não foi cumprido. Então anota isso: o propósito eterno do Criador só pode ser cumprido quando todos forem um. Não tem como cumprir o propósito eterno do nosso Criador enquanto houver divisão. Só pode cumprir o propósito quando formos um. Por isso ele cria um só, porque esse um já é a humanidade. A humanidade está neste homem, este homem tem nele toda a humanidade. É igual a semente. Você olha uma semente, é semente, mas ali tem uma floresta. Está lá dentro. Então, quando ele vai fazer essa criação, ele cria um homem. Guarda bem isso, ele pega um homem para deste homem fazer toda a humanidade. Então ele colocou toda a humanidade neste homem.
Por isso que quando este homem peca, desobedece no chamado pecado original, né? Não gosto desse termo, mas é o que aconteceu, desobedeceu, pecou, todo mundo pecou junto, todo mundo errou junto, todo mundo agora que vem dele já vem deformado, já vem numa deformidade. Por quê? Porque ele falhou. Então, nesta questão da criação, o que ocorreu foi isso, só que ele está comunicando o quê? Unidade. Enquanto a humanidade não for igual a este um que eu estou criando, o propósito não se cumpre. Mas o pecado entrou no meio do caminho e deformou, fracionou, dividiu. Houve toda essa questão, houve tudo isso. E essa unidade, ela foi quebrada totalmente. Tem um lugar que essa unidade foi quebrada por completo. Abre aí a sua Bíblia, para a gente falar um pouquinho sobre Babel. Você já está em Gênesis, vai para Gênesis 11. Tem um lugar aqui que foi quebrado, porque até aqui, da geração de Adão, ainda conseguia-se falar a mesma língua, ainda conseguia-se algum êxito em alguma área. Mas aqui, o próprio Criador, ele vem e vai trazer uma divisão. Por quê? Porque não poderia continuar unido no pecado, senão seria um pecado eternamente sem jeito mais. Então, para que ele interrompesse o processo, ele vai fazer exatamente isso. Quando que foi quebrado totalmente essa unidade? Em Babel. Babel, depois lá na frente, alguns séculos depois, vira Babilônia. Em Apocalipse é a grande Babilônia. Entendeu? Babel, Babilônia e grande Babilônia. Guarda isso que eu volto nesse assunto. Gênesis 11, verso 1. Em todo o mundo, as pessoas se serviam da mesma língua, havia unidade, e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos imigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se estabeleceram, e combinaram uns com os outros. Combinou por quê? Porque tem unidade. Vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra, e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos, e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade, a humanidade, está vendo? A humanidade. Eis que a humanidade se constituiu em um só povo. Olha o perigo, um só povo no meio do pecado. Em um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início das suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Por quê? Porque a unidade faz com que eu chegue aonde eu quiser. A unidade me leva para lugares aonde eu quiser. O problema é que essa unidade é debaixo do pecado. Aí ele toma uma decisão, ele diz: portanto, vinde, desçamos e confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Por isso, ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Até aqui está bom. Então ele vai mudar um código no espírito do homem, para que agora eles falem uma língua toda confusa, e ali é uma confusão de línguas. Lembra do princípio que eu falei que Satanás usa? Esse princípio é divino. O diabo não principia nada. Então ele olha, vê o homem unido, está unido, e o próprio Criador está dizendo: se eles continuarem do jeito que estão, eles vão fazer o que eles quiserem, eles vão fazer obras muito maiores, porque se estão unidos, não tem quem os pare, só tem uma maneira: vamos confundir as línguas. E aí muda a linguagem no espírito de cada um, porque a tua palavra, a boca sua fala. Quando você fala, essa palavra é gerada no espírito. Cordas vocais são só instrumentos, mas elas são geradas no espírito, por isso que a palavra gera. E aí ele confunde as línguas, para que não façam o intento que eles estavam querendo. E ali ele vai trazer uma confusão. Aqui é definitivamente quebrado de vez a unidade que Adão começou a quebrar, por causa do pecado. Foi culminar aqui. Agora um detalhe, lembra que eu falei? Babel,
Depois vai vir a nação, né? vai vir um império, Babilônia, e lá em Apocalipse, a grande Babilônia. Os três são estragados. Os três são estragados, são atingidos pelo próprio Senhor. Ele mesmo destrói os três. Tanto Babel não dá certo, quanto a Babilônia não dá certo. Aqui ele confundiu as linguagens, ele trouxe confusão para ter divisão e espalhou. Na Babilônia, no Império Babilônico, foi a mesma coisa. Houve confusão, houve uma divisão e espalhou-se, acabou o Império Babilônico. Quando chegar na grande tribulação, que é a grande Babilônia, não vai ser diferente. Por isso que o governo do anticristo, não é escatologia o assunto, mas para você compreender esse princípio, ele não vai conseguir governar o planeta Terra 100%. É impossível. É impossível, porque a confusão sempre vai estar no meio deles. Sempre vai haver divisão, sempre vai haver confusão e sempre vai haver espalhamento. Sempre vai ter, porque ele vai usar o mesmo princípio. Ele destruiu Babel, destruiu Babilônia e a grande Babilônia também, pelo mesmo princípio, confusão de línguas. Eles vão se confundir entre eles mesmos. E isso não é só aqui, isso você vai ver no decorrer de toda a história bíblica. Vira e mexe, os inimigos se matavam sozinhos, se confundiam eles mesmos. Isso é muito comum. Isto é comum e me dá vontade de falar algo. Levanta a tua mão. Pai, em nome de Cristo, que todos os inimigos da igreja sejam confundidos agora. Haja uma confusão, que eles se matem sozinhos. Que Satanás fique cego, fique ensurdecido, ele fique emudecido. Que haja uma confusão tamanha, que eles não consigam prosperar. Que a unidade que eles têm sejam desfeitas. E que eles possam ser nesta hora derrotados pela própria confusão de línguas. Que não haja entendimento entre eles. E o povo do Senhor não precise mover uma palha, uma pedra, porque o teu nome é Senhor dos exércitos, já está feito. Assim cremos e nós descansamos em nome de Cristo, amém. Ele sempre vai fazer isso, ele sempre vai confundir o inimigo se mata sozinho. Você vai ver isso com vários. Você vê isso, aconteceu na trajetória de Davi, aconteceu na trajetória de Gideão. Vira e mexe, o inimigo se confundia sozinho, começava a se confundir e o povo de Deus está lá sossegado, esperando. Chegar lá, o povo está morto, se mataram sozinho. Então, já é uma palavra muito boa essa palavra. Então você percebe, quando ele quer fazer ele quer comunicar. Eu vou comunicar. O nosso Criador, ele cria tudo e fala, eu vou comunicar. Aí ele fala, eu vou fazer um homem e nele está toda a humanidade. Aí toda a humanidade está nele. Então todos são um e um são todos. O que é isso? Unidade. Diga, unidade. Aí o homem falhou, você viu aqui que deu esse problema todo. Então isso aqui é a obra da criação. E comunica o desejo dele de unidade. Que o próprio homem não deu conta e deu esse problema todo. Mas aí, de novo, ele vai entrar com uma segunda obra gigantesca, chamada obra da eleição. E ele vai fazer a mesma coisa. Ele elegeu, a palavra vai nos deixando entender, e alguns se deixam entender dessa maneira, que ele elegeu Israel. Ele não elegeu bem Israel, ele escolhe de novo. Quando ele foi na obra da criação, ele escolhe um homem, Adão, ou humanidade, esse homem. E nele une toda a humanidade nesse homem. Esse homem, está toda a humanidade nele, e toda a humanidade só tem por causa dele. Agora na eleição ele elege um homem de novo. Olha, você vê que ele vai começar agora outra grande obra com o mesmo princípio? Qual o princípio? Ele vai eleger um homem. Ele cria a partir de um homem. Agora ele vai eleger através também de um homem. Quem? Abraão. Ele vai eleger Abraão. Ele olha para Abrão, então, ainda não era Abraão, era Abrão. Ele olha para Abrão, no capítulo 11, 12 de Gênesis, ele faz o chamado de Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele diz assim: e farei de ti, eu já escolhi, eu elegi você, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Então Israel é eleita em Abraão. Aí vem Abraão, depois muda o nome dele, mas Abraão. Israel é eleito em Abraão. Então não dá para falar de Israel desacoplado de Abraão. E não dá para falar de Abraão e esquecer Israel, porque está ligado. Ele elege um homem, então ele cria um homem, e na unidade desse homem cria a humanidade. Deu errado por causa do homem. Agora ele cria. Agora ele elege um homem
para poder neste homem então ter uma nação escolhida, Israel. Então quando olha para Israel, está toda a nação. Quando olha para a nação de Israel, tem que lembrar que ela veio de Abraão. Então, de novo, ele está comunicando na eleição sobre o mesmo assunto. Você sabe qual é? É o quê? Unidade. De novo, na eleição ele comunica unidade. A grande obra dele da eleição só comunica uma coisa: unidade. Toda a nação de Israel em um homem, e nesse homem está dentro dele toda a nação de Israel. Tem um texto que eu acho que eu devo ter separado, aqui em Hebreus, acho que está aqui em cima, diz assim, para você ficar bem ciente, só anota aí e leia comigo aqui, E por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. O texto está dizendo assim, que por assim dizer, pode-se entender que Levi, o povo da tribo de Levi, que recebe dízimos, também entregou. Eles entregaram o dízimo a Melquisedeque por meio de Abraão. Qual é o problema de matemática aqui, de equação, de geografia, de tudo isso aí, de história? O problema é que Abraão não encontrou com Levi. Abraão vai ter um filho chamado Isaac. Isaac vai ter um filho chamado Jacó. Jacó, no caso, neto de Abraão. Jacó vai ter 12 filhos, e entre os 12 filhos vai nascer um dos 12 que se chama Levi, que vai ser levantada a tribo de Levi, que são os levitas. E aí, esses levitas que agora recebem o dízimo, diz o texto, que eles já pagaram o dízimo para Melquisedeque, através de Abraão. Agora, como que Levi pagou dízimos, eles nem sabem quem foi Melquisedeque. Se eles não se encontraram com Abraão, pela a mesma equação, é que quando, isso é sério, quando Abraão, ele deu o dízimo para Melquisedeque, Levi dizimou junto com ele, porque Levi estava nas entranhas de Abraão. Unidade. Toda a nação de Israel já estava dentro de Abraão. Você consegue entender isso? Isso é sério, porque quando um pai é fiel e dizima, os seus filhos não interessa como são, seus netos, bisneto, não importa, eles são creditados como aqueles que estão fazendo, porque o pai tomou uma postura. O pai tomou uma postura e os filhos são condecorados pela atitude do pai, tanto para o bem quanto para o mal, porque esse Levi estava nas entranhas, ele é bisneto de Abraão, que Abraão nem o conhece pessoalmente, mas o texto diz que Levi dizimou em Abraão. Quando? Quando Abraão dizimou. Então, é a lei da representação, mas também, principalmente, o que ele comunica é a unidade. Então, na criação, ele escolhe um homem, e neste homem que ele cria, nele ele cria toda a humanidade. E toda a humanidade estava em Adão. Quando Adão pecou, toda a humanidade pecou. Aí ele vai eleger. Agora ele elege um homem, e a nação toda de Israel está em um homem. Então, toda a nação em um homem, na eleição, foi eleita nele. Então, nele foi eleito Israel, e Israel foi eleito por causa de Abraão. Abraão foi eleito. Aí vem a terceira grande obra, a redenção. Então, a primeira obra, criação. Segunda grande obra, eleição. E terceira grande obra, redenção. Criação, eleição e redenção. A redenção, você sabe, Adão está ligado à humanidade, unidade. Abraão está ligado a Israel, unidade. Cristo está ligado à igreja, unidade. É a mesma coisa. Ele escolhe de novo um homem. Você percebe que ele começa sempre com um? De novo ele vai com um. Por isso ele fala: eu busquei um que se pusesse na brecha. Para ele um está bom. Um está bom para ele começar tudo. A revolução que ele quer, ele começa com um. Tiver um incendiado, bota fogo no mundo. Então ele pega um. Ele pegou Adão, depois ele pega Abraão, e aqui agora é Cristo, o próprio Cristo vem. Ele vem fazer, ele vem na condição do último, não do segundo. Do último, porque não vai ter terceiro. Então é o último. Se eu falar segundo, me pressupõe talvez vai ter um terceiro, quarto. Não, é o último Adão. Tem Bíblias que está traduzido como segundo, está errado. É último Adão, último. Agora vem o último Adão. Por que o último? Porque o primeiro errou, o primeiro falhou. Você lembra que o primeiro fez tudo errado? Ele pecou e toda a humanidade pecou nele.
Aí vem Cristo, cumpre tudo o que tem que fazer, porque Ele vai redimir. Ele escolhe um para redenção, para redimir, resgatar, restaurar. Ele vem, esse um, para pegar de volta. Uma obra de redenção simples, para você, eu uso isso sempre, acho que eu vou usar sempre no meu ministério, é fácil para explicar. Você vai na Caixa Econômica, você não, ninguém aqui vai, é só um exemplo. Alguém vai na Caixa Econômica, pega lá a sua peça de ouro e empenhora. E pega ali um valor e fica lá empenhorado. Ele não vai poder pegar esse material de volta, enquanto ele não for lá e não pagar. Quando ele pega um dinheiro, ele vai lá para o banco, na Caixa Econômica faz isso, né? Vai lá e paga, aí ele paga e resgata esse objeto de ouro, objeto de valor, ele resgata. Esse gesto, essa penhora, esse gesto chama-se remissão. Cristo, nós estávamos empenhorados pelo pecado. Cristo, sabendo que você vale muito mais do que ouro e prata, Ele pega o sangue, vai lá e paga o preço e resgata. Então, o nosso resgatador, o nosso redentor, o nosso remidor, nosso justificador, nosso salvador, é nosso tudo. Ele vem e resolve tudo. Então, Ele levanta um homem, e através deste homem, Ele deixa uma abertura agora, o seguinte: como toda a humanidade já nasce em Adão, está condenada, porque Adão pecou, todo mundo peca em Adão. Então, agora em Cristo, tem a possibilidade agora de nascer de novo do Espírito. Então, quando eu vou nascer de novo, eu não tenho mais natureza adâmica, nem você que nasceu de novo. E se não nasceu, corre, dá a tua vida a Cristo e nasça. Faça um pacto com Ele, entregue tua vida, o reconheça como Senhor, reconheça a redenção. Por quê? Porque Cristo não dá para ser desacoplado da igreja. Não dá para eu falar da igreja sem falar de Cristo, e não dá para falar de Cristo sem falar da igreja. Pergunta por quê? Porque não dá para falar da cabeça sem o corpo, e vice-versa. Não tem como. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. A igreja, na palavra, é chamada de plenitude de Cristo. Plenitude de Cristo é a igreja. A igreja, a plenitude do corpo de Cristo. Ele não poderia ser completo sem você. É forte essa palavra, mas Cristo não tem como Ele ser completo sem a igreja. Porque a igreja é o corpo do cabeça que é Cristo, e que já está coroado. Uma cabeça coroada, mas o corpo está sendo formado, aperfeiçoado, ele está sendo ajeitado. Estamos sendo ajeitados nele, porque nascemos de novo. Nós nascemos de novo, então muita coisa está sendo reaprendida. Está sendo reaprendida. E isso cai de novo na mesma situação da unidade. Então, quando olha para a igreja, eu preciso ver nela Cristo, que eu olho para Cristo, eu preciso ver a igreja. Há uma unidade. De novo, então ele vai na obra da criação, ele pega um homem e cria toda a humanidade nesse homem. Humanidade está o homem, nesse homem representa a humanidade. Toda está lá dentro. A eleição, elege um homem, nele elege toda a nação de Israel, e toda a nação de Israel está nesse homem chamado Abraão. Quando chega Cristo, em Cristo vem a redenção. Na obra da redenção, de novo, um homem, porque ele se faz homem, vem, porque não podia quebrar esse princípio, é homem. Então ele vem, um homem deu errado, veio outro deu errado, aí ele manda um perfeito. Aí em Cristo, ele vem em Cristo e faz uma obra completa. Então ele vai resolver toda essa questão, e ele tem uma abertura tal que tanto a humanidade caída de Adão, como a nação de Israel, que não entendeu a eleição, em Cristo pode ser um. Então a salvação é tanto para judeus quanto gentios. Então ele resolve o erro que Adão cometeu e o erro de Abraão, da linhagem toda de Abraão. Então ele vai tanto vai servir em Cristo. Agora eu em Cristo, eu estou ligado nele no novo nascimento, do qual hoje eu estou num outro corpo, não faço parte do corpo de Adão, mas do corpo de Cristo. Troca de corpo. Um conselho para você que está aí vendo na live ou no YouTube, ou sei lá que dia que você vai abrir isso e vai ver. Troca de corpo, não esse que você está, aquele do qual você nasceu. Sai do corpo de Adão e entra no corpo de Cristo. Então, quando eu vou nascer de novo, ele pega essa pessoa. Para que nasce de novo? Fala para mim, para que eu tenho que nascer de novo? Porque agora ele vai pegar essa pedrinha, chamado Pedro, Luiz, Joaquim, Maria, ele pega essa pedrinha que nasceu de novo e põe na edificação, e está formando o corpo dele até dar a plenitude, até alcançar a plenitude de Cristo.
Isso está em Efésios capítulo 4. Então você vai perceber que ele vai colocando para montar e formar toda a plenitude de Cristo, que é a igreja. A plenitude de Cristo é a igreja plena, que está no caminho. Nós estamos vivendo esse momento agora, o da redenção. Então, depois de Cristo, de novo, ele pega um homem e dele faz um só. Então, eu preciso ser um com ele. E tem uma última grande obra que para nós vai ocorrer, mas para ele já está pronta. É a glorificação. É a glorificação. O que é a glorificação? A glorificação é que esse teu corpo ele não vai ficar mais assim. Ele vai ser glorificado. Mas a glorificação tem a ver com a unidade da igreja, mas tem a ver com a Nova Jerusalém. Isso está em Apocalipse capítulo 21, 9 e 10, diz assim, ó. Apocalipse 21, 9 e 10. Eu coloquei aqui, cheguei a pôr, né? Coloquei, ficou meio apagadinho ali, mas está assim, ó. Apocalipse 21, 9 e 10. Então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos aproximou-se e me orientou. É João que está relatando isso. Diz assim, o anjo fala para ele, ó, vem, eu te mostrarei a noiva, vírgula, não é noiva, é a esposa do Cordeiro. Eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. E ele me conduziu no espírito, à parte mais alta de uma montanha, e revelou-me a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ou seja, o anjo está falando, eu vou te revelar, eu vou te mostrar a esposa. Eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. E cata ele em espírito e leva ele para um alto monte e mostra a Nova Jerusalém. Por quê? Embora a cidade, a cidade, Nova Jerusalém, embora é uma cidade, ela é feita de toda a igreja. Ela é a esposa do Cordeiro é a Nova Jerusalém. A esposa, ela é representada em uma cidade. Então você olha, é uma cidade, mas é uma unidade do corpo de Cristo. É a esposa do Cordeiro, é a Nova Jerusalém. Conseguiu entender isso? Às vezes fica um pouco confuso, porque tem que passar todos os textos, mas é só para você compreender o princípio da unidade. Então, em Adão ele tem a unidade da humanidade, em Abraão a unidade da nação de Israel, em Cristo tem aí a unidade tanto da nação de Israel quanto da humanidade, e aí vai se formando, e a Nova Jerusalém é uma, mas também é a unidade da igreja. Por isso que a plenitude da cidade santa está acoplada. Não dá para falar da cidade santa, não dá para falar da Nova Jerusalém se não falar da esposa do Cordeiro. Ficou junto, é um só. Então, para ser um vencedor e fazer parte da Nova Jerusalém como esposa do Cordeiro, eu preciso ir me aperfeiçoando nesta edificação de unidade. A unidade é o que fala forte. Tem um texto que eu gosto muito aqui também. Eu estou acabando, mas não estou acabando. Todos esses pontos tem muito texto bíblico. Como eu disse, é um estudo, mas eu creio que você está conseguindo entender, né? Está conseguindo compreender? Está dando para pegar, né? Que ele começa em um ele põe todos. Aí você que é agricultor, você que está aí, pega uma sementinha de um jardim, lá dentro da semente você vê uma semente. O Senhor, ele vê todo um jardim pronto, completo, ou uma floresta numa semente. Ele fez isso com o homem. Ele olha para Adão, vê você já lá em Adão. É que ele errou, né? Aí vem Cristo e fala, não, mas agora eu olho para Cristo e vejo você. Quem? A esposa do Cordeiro. Vejo o cabeça e vejo o corpo. Em João, esse texto ele é muito rico, porque ele traz para nós exatamente o anseio. Se eu fosse dobrar meu joelho hoje e clamar numa oração, tem muita coisa que eu poderia clamar, pelas almas, pelas vidas, ter aquela empatia pelas pessoas, aquele cuidado, sentir a dor do outro. É tanta coisa que a gente vai clamar. Cristo, quando ele vai fazer uma oração, chamada oração sacerdotal, em João 17, no verso 22, ele vai fazer um pedido específico, e ele ora dizendo assim, verso 22, acha aí, você em casa, diz assim, eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado. É Cristo, é o Filho falando com o Pai, é Cristo falando com o seu Pai, sozinho orando e fazendo a oração sacerdotal.
Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um. Olha o desejo dele, ele não está pedindo poder, não está pedindo, envia grandes pregadores, envia pregadores que façam grandes cruzadas, manifestação de poder. Não, ele está pedindo uma coisa só uma coisa está pedindo, para que seja um, como nós o somos, porque nós somos o exemplo de unidade, né, Pai? É o que ele está falando com o Pai. Ninguém tem unidade como nós, então que eles possam ser como nós, porque esse é o plano original. O povo fala do pecado original, então o plano original é ser um com ele. Aí ele diz, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Está vendo? Eu não estou pronto. Quando a gente fala que ele só é pleno com a igreja, a pessoa olha para a igreja e fala, mas não pode ser, a igreja está todo mundo perdido, um monte de problema. Pois é, está sendo aperfeiçoada, mas ela já é igreja, é corpo, ela é um corpo sendo aperfeiçoado, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou, não estarei. Onde que ele está hoje? No trono. Então eu já estou no trono com ele. Você tem que entender isso. Se você já é um com ele, você não pode desacoplar essa verdade dessa verdade que está dita na palavra. Ele está dizendo na oração, Pai, que eles sejam um comigo e que eles estejam onde eu estou. Onde que eu estou agora? Ele estava orando, ele estava ali ajoelhado orando, os discípulos estavam ali meio longe por ali. Onde que estavam? Junto com ele. Mas ele está dizendo, não importa, agora é aqui, eles estão aqui. Mas onde eu estou, então na posição em que ele está é para que eu esteja também. A nossa posição é em Cristo, tá? E contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então quando eu venho para Cristo, eu posso ter certeza, ele já me projetou, eu sou amado antes da criação do mundo, porque eu estou nele. A questão é que este homem me representa. Já ouviu essa frase? Fulano não me representa, o A não me representa, o B não me representa. Não, Cristo me representa. Ele me representa, porque se eu estou nele, quando o Pai olha para ele, vê você e vê a mim. Então isto é unidade. Ele está dizendo que eles sejam um, Pai, que eles sejam um, como nós somos. Só que ele tem uma metáfora, ele diz, Pai, que eles sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Como que vai aperfeiçoar na unidade? Para você entender isso, todo o universo, e entre eles está dentro da igreja, tudo isso está ligado nessa palavra de unidade. Mas tudo que ele cria, tudo que ele forma, tudo que está no universo, ele tem dois lados, o lado interno e o lado externo. Hoje na terra, qualquer lugar da terra, internamente nós somos um. Pode ser da presbiteriana, pode ser da assembleia, pode ser da batista, pode ser qualquer igreja, qualquer lugar, qualquer denominação, qualquer lugar em qualquer parte do planeta. Dentro de mim, dentro de você, você vai falar assim, Cristo morreu por mim, o Pai o enviou, ele ressuscitou, ele vai voltar, eu creio. Essa unidade interna, todos nós temos. O que nos falta é a externa. Porque o que vai dar testemunho não é a interna sou eu que sei. Agora a externa o mundo vê. A unidade externa comunica com o mundo que somos um, entre nós e um com ele. Nosso esfacelamento externo, ainda que dentro de mim, eu pense, tenha a mesma convicção, tenha a mesma unidade de pensamento com um outro pastor de um outro lugar, isso sou eu que sei. E ele também, e o Pai sabe, olha para dentro, ele sabe. O Pai vê o que nós temos dentro, ele sabe dessa unidade. Agora aqui fora o mundo não sabe. Eles não sabem. Eles vão conseguir ver Cristo quando nos ver unidos. Por isso que ele está dizendo, Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória. Só que lá em cima ele está dizendo assim, verso 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Então ele está dizendo que eles sejam aperfeiçoados na unidade.
Quanto mais unidade nós temos, mais o mundo conhece a Cristo. Por quê? Porque se olhar para nós, vai ver quem? Cristo. Quando olhar para Cristo, vê quem? Nós. Unidade. Então a nossa unidade ganha almas. A nossa unidade tem a capacidade de ganhar almas. E o inimigo, ele entra, ele chuta com os dois pés, né? Quando diz, ele entra, dessola com os dois pés na separação. Porque como funcionou com Eva e Adão, dando a separação, e foi até chegar em Babel, ele acha que vai funcionar sempre. Ele sempre vai funcionar. Só que não funciona no quesito salvação. Uma vez filho, eu sou filho. Não tem como separar-me do meu pai. Não dá para separar mais você do teu pai. Não tem como. O nosso Pai Celeste, o nosso DNA foi conectado, não tem como separar. Ele pode fazer o que quiser. Nem morte, nem nada, nem anjo, nem arcanjo, nem demônio, nada, nem altura, profundidade, diz o texto de Romanos. Nada pode nos separar mais do amor. E o amor não é um sentimento, é da pessoa, como foi dito. Então nada separa, isso é salvação. Agora, concernente a reino, ele atrapalha e muito, porque se houver divisão, não houver unidade, eu não consigo cumprir o propósito total, porque o propósito total é que eu seja um. Horizontal, com você, e nós, com ele. O mundo vai olhar e vai falar, mas como é que pode esse povo? Eles têm que olhar e ver Cristo, porque se é um só, quem olhasse para Abraão, iria ver Israel. Então quem olha para Cristo, vai para as Escrituras e começa a estudar as Escrituras, não tem como tirar as Escrituras, separar Cristo da igreja, não dá, porque é um só. É um só. Pastor, a igreja é um problema, né? Tanto problema, eu acho que eu tenho essa convicção, eu vou me separar. Você não é para isso que Cristo te chamou, Ele te chamou para ser um. Para ser um. Então Ele morreu por causa dessa unidade. Aí a gente, mas é que eu fui ferido. Você foi ferido e quer correr. Ele foi morto para unir. Ele não foi ferido, ele foi morto para trazer unidade. Então nós temos que manter a unidade por causa do propósito, lembra? O propósito só vai ser completo quando eu for unido o suficiente. Quanto mais unidade, mais propósito cumprido tem. Mais propósito vai ser cumprido. E uma coisa importante que eu acabei de falar aqui, a respeito do testemunho, que o mundo vai ver, o mundo não sabe o que eu tenho dentro de mim. Ele sabe o que ele vê fora de mim. Então o meu testemunho vai fazer a diferença. Testemunho, o que é testemunho de Cristo? Apocalipse capítulo 1, verso 9 fala assim, eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino, e na perseverança, e na fé em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. O que é testemunho? Alguém viu lá um crime, ele viu um crime, então ele é testemunha daquele fato. Você faz às vezes uma coisa boa, algo bom, e quer que as pessoas vejam. Às vezes a gente faz um negócio tão bacana, tão bem elaborado, tão bom, e ninguém vê, ninguém dá bola. Aí não vê, a pessoa normalmente fica triste porque não foi visto, ele não viu aquilo. Então ele viu, ele testemunhou, mas não dá bola, ele não liga para isso. Então eu faço algo e aí ninguém vê. Alguém chega para mim e fala, pastor, está aqui, 5 cestas básicas, o pastor vê quem que tem aí uma necessidade, o pastor vai suprindo e acabou. Mas aí eu falo, amém. Acabou, nunca mais toca no assunto, nunca mais fala. Tem gente que fica magoadinho, fica triste, fala, mas o pastor nem falou nada, não disse nada. Por quê? Porque a pessoa faz algo, ele testemunhou o que eu estou fazendo, e não fala nada. Agora você imagina Cristo que fez a grande obra, e eu como testemunha, porque eu sou testemunho de Cristo. Qual é o testemunho de Cristo? A transformação da igreja. A minha transformação, a começar da unidade, testemunha de Cristo, porque quando olharem para mim vão falar, esse rapaz não pode ser. Tem pessoas, irmãos, na igreja que se falar que era quem era, você olha assim, você fala o quê? Não acredito não, você não era assim não, não pode ser, não é você não está falando de você não. O sujeito fala, eu era cachacento, eu batia na mulher, eu roubava, eu era assim, eu sou ex-presidiário, eu fui assassino, eu fui isso, eu fui aquilo, mas depois paguei tudo que eu tinha que pagar para a sociedade, mas conheci a Cristo, e começou uma mudança em mim. Só que o homem que está falando isso naquele momento, você vai falar, você não conheceu o passado dele, ele está contando.
Aí você fala, não pode ser, não pode ser, isso não é mentira, não tem como, não tem como. Um cara corrupto, corrompido, não tem como. Isso é testemunho. Qual é o testemunho de Cristo? A transformação de vidas. Por isso que em Cristo a minha mente tem que ser renovada, para ser renovada minhas ações. E isso é a unidade que eu tenho com Ele. A minha unidade com Ele gera uma transformação dentro que externa, e lá fora vão ver. Esse lá fora vão ver o que Cristo falou. Falou que eles sejam um comigo para que o mundo saiba. O mundo tem que saber. Que jeito? O mundo precisa saber. Como? Através da unidade aperfeiçoada. Então eles vão ser um entre eles, um conosco, o mundo vai ver, pronto, vamos ganhar um monte de gente, Pai. É o que ele está orando assim. Ele está falando desse jeito. Ele está querendo uma unidade. Ele só pede a unidade. Então Apocalipse diz isso. Por que ninguém mais pode testemunhar de Cristo? Anjo não pode testemunhar de Cristo, demônio menos ainda. Ninguém pode testemunhar de Cristo, é só a igreja. Só a igreja tem o testemunho. Hoje na terra, o único que tem testemunho de Cristo é o corpo. Só o corpo testemunha do cabeça, ninguém mais. A responsabilidade que nós temos, e a gente se fere, quebra a unidade, cai na lábia do inimigo e arrebenta as unidades, unidade familiar, unidade eclesiástica, unidade na igreja, unidade em todos os lugares. E aí não consegue testemunhar, mas precisa ser unida, essa unidade vai testemunhar. Porque é só eu que tenho essa autoridade, só você, só a igreja tem autoridade para testemunhar de Cristo. Anjo não tem. Um anjo fala isso para João. Em Apocalipse 19:10 ele diz assim, diante disso, João falando, lancei-me aos seus pés. Ele olha um ser. Você já pediu, olha para mim um pouco, você já pediu para Deus mostrar para você o anjo que cuida da tua vida? Alguém que já teve essa coragem de pedir? Não? Nunca pediu? Começa a pedir, ele mostra para você. A palavra do Senhor, ela não dá para ir lá agora, né? É que uma coisa puxa a outra, que se eu clamar, eu buscar, Ele mostra para mim, Ele mostra quem é que está me guardando, porque é justo eu saber quem são meus vigias, quem são os guardas da minha vida, porque Ele coloca anjo. Você não acende vela para anjo, você não ora para anjo, você não faz nada. O anjo é enviado, por quê? Porque como eu estou nele, no temor do Senhor, aquele que teme o Senhor, os anjos do Senhor acampam-se ao redor. Então não é um só, acampam-se ao redor daqueles que o temem. Então se eu temo o Senhor, automaticamente tem alguém acampado ao meu redor, me guardando, me protegendo. Então se eu estou em Cristo, se eu começar a clamar e pedir, Ele me mostra em sonho, Ele te mostra numa visão, Ele mostra para você, porque Ele não é oculto, tá? Oculto é do outro lado, o ocultismo é do outro lado, o nosso Pai não, Ele só não mostra, você não pede, Ele mostra para você. E o problema é que quando mostra, as pessoas nem querem ver, porque tem anjo que é meio assustador, são assustadores. Se você vê, eu não vou poder passar, mas se eu for para Ezequiel, se eu for para Daniel, tem anjo ali que é assustador, mas é do Senhor, está guardando uma nação, está guardando uma pessoa, está guardando um profeta, mas são assustadores alguns. E aí, vai acontecer aqui, João, ele foi arrebatado em espírito, ele está lá na glória, no tempo eterno, e ele se depara com um ser que ele assusta, ele fala, não, é Deus, estou vendo o Criador, e ele se joga aos pés, ele fica tão perdido, que ele se lança aos pés dele, porque fala, não pode ser, isso é muita coisa, eu vou me ajoelhar já, e ele diz assim, diante disso, lancei-me aos seus pés, num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou, olha, não faças isso. Pensou, já devia ser assustador, ainda dar uma repreensão, não faças isso, eu sou conservo teu, ou seja, eu estou para te servir, e de teus irmãos. Que irmãos? A igreja, que faz o quê? Que tem o testemunho de Cristo. Eu não tenho, mas vocês têm, e o meu papel é proteger vocês, eu estou aqui para falar com vocês, entendeu? E ele diz assim, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Cristo, adora a Deus, não a mim. Adora a Ele, porquanto o testemunho de Cristo é a essência da profecia. Não adianta eu profetizar, eu ficar falando, se o meu testemunho de transformação de vida por causa de Cristo não funciona, não bate. O espírito da profecia, ou a essência da profecia, é o testemunho de Cristo. Então eu preciso ter essa alteração, eu preciso ter essa comunhão. Eu preciso entender que eu sou corpo, e se eu sou corpo, eu preciso ser um com o meu irmão. Toda essa bagunça toda, que eu vou falar para vocês o Deus Pan.
Nossa, irmão, vem tanta coisa na cabeça, é muita coisa. Pandemia, pandemônio, pânico, tudo vem da mesma origem. Então, outro dia eu falo com vocês sobre isso. Então, tudo isso tem uma função só, separar. Quanto banco vazio e irmãozinhos vão ter que vir amanhã, porque não pode juntar. Então o bicho quer porque quer separar de qualquer maneira, só que o que ele não sabe, que aqui externamente até pode tentar uma separação, mas aqui dentro nós já somos um. Não tem quem nos separa. Quando eu dobro o joelho para orar, igual aconteceu ontem, dobro o joelho para orar, muitas vezes eu oro nome por nome, então eu sou um com você na oração. Então muitos vão orar, lembra do meu nome. Então a gente é um, de toda maneira somos um. Não tem como desvencilhar isso, não tem como romper, não tem o que ele possa fazer. Esse mistério ele fez por causa de Cristo. Cristo nos fez um com ele, para darmos testemunho dele. Então mesmo que haja uma privação, ou haja uma tentativa de haver uma distância, uma separação, uma divisão, e divisão, ela não é a questão do corpo, a questão é do Espírito, porque ele nos une no Espírito. A união do corpo como igreja é resultado da união do Espírito. A minha unidade no Espírito vai resultar uma unidade corporativa. Adão era corporativo, porque era um homem, no corpo dele toda a humanidade. Abraão, ele era um corpo, foi eleito um homem, mas de um corpo corporativo. Nesse corpo de Abraão estava todo Israel, toda a nação eleita. Cristo também, o corpo de Cristo é corporativo. E olha que interessante, sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. Basta nascer de novo, a primeira coisa que ele faz quando nasce de novo é pegar essa pedrinha e pôr na edificação. Eu edificarei a minha igreja. É ele que fala, a igreja é dele, quem edifica é ele, através do novo nascimento, que ele também proporciona. Então, se eu nasci de novo, você é uma pedra, eu nasci de novo, sou uma pedra, uma pedrinha que ele pega. A diferença de pedra, parece outra mensagem, né? Mas não é unidade. Você é pedra, não tem o que fazer. Quando ele fala para Pedro, tu és Pedro, ele está dizendo, tu és Pedro, e sobre essa pedra, aponta para ele próprio, ele é a rocha, mas ele nos chama de pedra. Lá na frente, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele vai dizer que nós somos pedras vivas. Todos nós, só que o detalhe, somos pedras vivas. Ou seja, todos nós somos pedras. Se você é a igreja, da qual nasceu de novo e deu tua vida a Cristo, não dá para você entender tudo de repente. Você só tem que entender uma coisa: ele criou, ele morreu por mim, derramou o sangue e me comprou, porque era impossível, eu tinha o corpo de Adão, mas agora eu creio nele, e eu creio que ele desceu à sepultura, desceu, subiu e volta a me buscar. Eu creio na ressurreição, o Pai o ressuscitou, pronto, eu nasci de novo. O resto eu vou entender durante a vida. O importante é eu crer nisso. É o que o evangelista faz, ele não entra em detalhe. Quem quer dar vida a Cristo? É o que ele quer, que o povo nasça de novo. Depois vai aprendendo, depois ele joga na mão do pastor, o pastor vai tirando carrapicho, mas o evangelista vai na frente para apresentar a Cristo. Então ele quer que aceite a Cristo, ok, nasceu de novo. Essa pessoa, ela não é pedra viva, ela é pedra viva, mas ela não é pedra porque ela nasceu de novo, ela já era. É que se não nasce de novo, quem nasce de novo é uma pedra de edificação. Quem não nasce de novo é pedra de tropeço. Então pedra, todo mundo é. Todo mundo é. O mundo inteiro é pedra. Só que para ser de edificação tem que nascer de novo. Aí ele pega a pedrinha que nasceu de novo e põe na sua edificação. E vai construindo. E quando alcançar a última pedra, escute isso, a última pedra der sua vida a Cristo e nascer de novo, ele fala, pronto, está completa a obra. É o rapto da igreja, ele tira os seus, porque alcançou a sua plenitude do corpo. O que precisava manter para ter o corpo do tamanho que ele queria, na estrutura que ele queria, na quantidade que ele queria, tudo que ele já projetou, já deu. Então não há mais razão de ficar empurrando isso tudo. Então agora ele tira a igreja para que o mentiroso, vem e faça o resto da parte dele nos seus 7 anos, que é o anticristo que vem aí. Amém? Então, a importância da unidade. Eu preciso ser um com você e você um comigo. Eu falei isso no culto passado, eu vou repetir agora. Ele diz assim, não fostes vós que me escolhestes, mas eu é que vos escolhi a vós. Ele diz, pelo contrário, fui eu que vos escolhi a vós, e vos elegi para que vades, vos enviei para que vades e deis fruto,
Não tem como eu dar fruto se Ele não me envia. E não tem como Ele me enviar se eu não for escolhido. Eu fui escolhido, nasci de novo. Ok. E eu falava isso na quarta, vou repetir agora. Acho que todos os cursos vou repetir isso para ficar bem focado. Para você não se achar tanto. Embora eu queira que você se ache bastante. Mas é assim. Se Ele te escolheu, significa que Ele tinha outra opção. Senão não precisava escolher. Ele ia falar assim, bom, não tem escolha, tem que ser o João mesmo. Não, tem escolha. Se Ele escolheu, porque Ele tinha outra opção além de você. Então sinta-se um privilegiado, porque Ele escolheu você. Ele tinha outras opções. Porque em casa tem algumas Bíblias lá. Eu tenho várias Bíblias lá. Acho que tem umas 20 lá. Eu venho pregar, eu trago essa. Eu escolho essa. Tem várias, mas eu escolhi essa. Essa eu escolhi. Por quê? Por que eu escolhi essa? Porque eu tenho outras opções. Se eu tenho só ela, eu nem falo isso. Eu escolhi. Não escolhi, eu não tinha escolha, tinha que ser ela. Agora, se Ele te escolheu, já está dizendo que Ele tinha outras opções. É para cair a ficha e você entender como que você é importante. E como que é sério quando você diz não para uma escolha tão nobre. Uma escolha tão ímpar. Uma escolha tão minuciosa, tão amorosa, tão preciosa. Ele olhou para você e Ele viu coisas em você que nem você viu, nem eu. Mas Ele viu e te escolheu. O critério é dele, Ele que te escolheu. Então sinta-se privilegiado de estar podendo aprender sobre unidade, porque Ele quer que você seja um comigo. E vou repetir, terminando igual terminei no culto passado. No rapto da igreja, Ele não vai levar você, não vai levar a mim, Ele vai levar a nós. Ele leva um corpo. Então são muitos, mas é um só. Então, para eu ser um com Ele lá na levada, eu já preciso treinar ser um com você agora aqui. Como que eu estou todo esfacelado, desunido, contencioso, faccioso? Como que Ele vai me levar desse jeito? Para eu ser um, é um corpo. Ele vai levar uma esposa, a esposa do Cordeiro vai levar uma esposa, que compõe a igreja dos vencedores. Então os vencedores é a unidade, tem tudo a ver. Toda a igreja precisa estar unida, mas os vencedores muito, muito, muito mais. Por quê? Porque um tem que proteger o outro, a retaguarda do outro, tem que dar a mão para o outro. Tem uma palavra que você conhece a palavra antipatia. Antipatia, que é a pessoa antipática, chata, não se comove com ninguém. Eu tenho que abolir isso da minha vida e eu preciso ter empatia, eu preciso me pôr no teu lugar. E você tem que se pôr no meu. Então a escolha, eu preciso ceder um pouco de mim, você cede um pouco de você e nós dois juntos conseguimos andar. É a única maneira que tem para a gente ser um. Porque nós pensarmos igual, 100% em tudo, nunca vai ser, sempre vai ter diferenças. Mas há coisas criteriosas em Cristo que precisa ser um pensamento. Uma só fé, um só amor, um só Espírito, uma só comunhão, um só corpo. Então eu preciso ser um. Com todas as diferenças, temos que entender que somos um. Então quando você precisa, você tem que falar com a parte do corpo. Nunca deixe o corpo abandonado. Não deixa a tua mão direita abandonar o teu pé. Se ele tiver com coceira, vai lá e coça. O teu pé está coçando, você não chama o vizinho para coçar teu pé. É você, é o teu corpo mesmo que coça. A tua unha é já para resolver esse problema. Mas onde que está a tua unha? Está no teu corpo. Então todas as soluções que Cristo tem para nós está dentro da igreja. Amém? Embora somos diferentes, um é fígado, o outro é coração, o outro é pé, o outro é orelha, o sangue que nos rega e rege da vida é o mesmo. É o mesmo. Ele está nos chamando para uma unidade. Por quê? Porque se aquela oração famosa, né? Tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Dá a impressão que é só dar a mão e concordar e falar amém. Não é isso não. Não adianta, não é uma oração que promove a unidade. É nossa mente, nós pensarmos igual, temos a mesma fé, o mesmo Espírito. Isso é unidade. Aí quando oramos, isso funciona. Porque a unidade é tudo que Ele preza. Amém? Então, para destruir Babilônia, Ele arrebentou com a unidade. O diabo quer fazer o mesmo conosco, só que o diabo não é Deus. Então Ele não vai conseguir, amém? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por que eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou? Porque aquele que nos amou me fez um com Ele. Como que vai me separar dele? Não tem como. Amém? O detalhe é, salvo estou, agora eu quero ser um vencedor. Então eu vou me unir com você, vamos empunhar as espadas. Um fica com o escudo, o outro a lança, mas nós vamos rompendo. Amém? Vamos ficar de pé? E amanhã eu vou continuar esse assunto. Amanhã eu quero falar algo muito lindo que me veio sobre o casamento de Isaac e de Rebeca.
Eu quero falar sobre a questão da unidade em cima dessa questão da unidade dos dois. E o trabalho de Eliezer, que é o símbolo do Espírito Santo, é algo muito lindo que ele ministrou no meu espírito. Eu quero compartilhar com vocês amanhã, se ele assim o desejar. Amém? Pai, estamos na condição de corpo. Eu sei que estamos na condição de nascidos de novo, de corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, e o cabeça é coroado porque venceu. E se Cristo venceu, estando nele, nós também somos mais do que vencedores, porque Ele é o grande vencedor, e somos um com Ele. Ele nos representa, o grande vencedor nos representa. Que esta noite, nesta hora, toda desavença da igreja seja derrubada por terra. Toda divisão, todo espírito faccioso, todo demônio que vem com espírito inversor, trazendo facção, divisão, seja tombado nesta hora em nome de Cristo, porque quem une é Ele. Quem une é Ele, é o sangue dele que une as famílias, é o sangue dele que une os relacionamentos pais e filhos, é Ele, tudo por causa dele, que nos une como igreja, como corpo, como uma nação separada. Fomos eleitos em Cristo, Cristo nos reelege nele. Então Cristo não há defeito, em Cristo não há divisão, em Cristo há obediência, em Cristo há santificação, em Cristo há redenção, em Cristo. Então, estando em Cristo, não há nada que possa fazer para nos faccionar, nos fracionar, nos dividir, nos esfacelar, porque em Cristo somos mais do que vencedores. O cabeça está de pé, e nós como corpo estamos sendo construídos na unidade, aperfeiçoados para a glória do cabeça. Em nome de Cristo, que todos desse lugar possam viver um tempo de unidade como nunca antes, possam viver um tempo de unidade como nunca foi vivido, que brote no teu coração um amor tão profundo pelo teu irmão, ou seja, haja uma empatia, um amor profundo pela tua irmã, pelo teu irmão, pelas crianças, pelos idosos, haja, a começar dentro de casa, a começar dentro do próprio corpo de Cristo, começa a ver essa empatia, esse amor, entendendo que somos um, e somente sendo um, seremos levados como um que somos. Assim seja sobre nossa vida, assim seja sobre a tua vida, assim seja sobre você de casa. Se você em casa houve facções, houve brigas conjugais, houve brigas familiares, que seja derrubado esse demônio, essa separação seja anulada, e que haja comunhão, que haja uma unidade que vai além da comunhão, que haja uma unidade plena, uma unidade de espírito, uma unidade de entendimento, e isso alegre o Pai. E só para completar, o Pai alegre, Ele libera bênção sem medida sobre a igreja. O Pai alegre, a alegria dele é a nossa força. Então fique sendo fortalecido a partir da unidade. A nossa unidade pela fé o alegra, a alegria dele nos fortalece, somos fortalecidos nele. Saia desse culto hoje fortalecido. Você que acompanha pela internet, saia, quando você sair desse vídeo, já saia fortalecido, já saia uma outra pessoa com outro pensamento. Há um cabeça que reina, que tem uma coroa que rege a nossa vida. É ele que manda no corpo, não é o corpo que manda no cabeça. E o cabeça é perfeito, ele não deixa ninguém perecer, ninguém os tirará da minha mão. Assim seja sobre mim, assim seja sobre vocês, assim seja sobre vocês, assim seja sobre vocês de casa, uma bênção sem medida por causa dessa unidade que alegra o Pai. Que essa unidade possa resultar numa força tremenda, que venha coisas maravilhosas sobre a tua vida, a ponto do testemunho de Cristo transpassar, e o mundo olhar para você e desejar aquele a quem você serve, a quem você ama. Assim seja, em nome de Cristo. E todos concordando, digam amém, amém.